Bom, pessoal, sejam bem-vindos à apresentação da disciplina de probabilidade. E para fazer essa apresentação, a gente convidou a professora Ismênia, que é professora da disciplina. Ela possui graduação em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e especialização em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui cursos de MBA executivo em diversas áreas. Atualmente é professora do Magistério Superior no Instituto Metrópole Digital da UFRN. Já trabalhou como estatística na Secretaria Municipal, Trabalho e Assistência Social assentas na Prefeitura de Natal, como técnica de informações estatísticas e geográficas na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foi professora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas na pós-graduação e na graduação. Possui interesse em pesquisas nas áreas de inteligência artificial e ciência de dados, tecnologias educacionais e desenvolvimento de metodologias para facilitar o acesso à educação e assistência social. Então, professora, seja muito bem-vinda para a nossa apresentação. Obrigado por ter aceito o convite e fique bem à vontade para falar o que a senhora, o que você já me corrigiu antes da gente começar, para não chamar de senhora. Então, do que você tiver para falar sobre a sua disciplina. Então, para iniciar, professora, o que propõe o estudo da probabilidade e como ela pode atuar no nosso cotidiano? Bom, João, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a você, ao seu grupo, que insistiram para realizar essa entrevista comigo. Fico muito feliz e agradeço muito pela lembrança também. Bom, a gente vai falar sobre probabilidade, né? A disciplina de probabilidade, né, e todo o seu contexto, ele nos auxilia a quantificar incertezas associadas a diversos fenômenos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é a nossa síndrome do querer adivinhar o futuro, né? A síndrome do adivinho. Uhum. Então, a gente associa a probabilidade a tudo aquilo que, que vira incerteza nos fenômenos do nosso dia a dia. Então, quando eu faço a pergunta, será que vai chover amanhã? Isso, até certo ponto, eu consigo quantificar. Dado uma série de elementos, eu posso quantificar. Naturalmente, quando a gente tenta lidar com a probabilidade, isso assusta, né? Que é uma das grandes, dos nossos grandes problemas, né? De trabalhar com a probabilidade, porque como é incerto, a gente só pode conferir ou confirmar depois que aquele evento aconteceu. Então, se a gente souber lidar com a probabilidade, a gente pode, de repente, melhorar a nossa. Como a gente lida com o nosso futuro. Ótimo. E quais são as áreas em que a probabilidade tem a maior aplicação? Maior aplicação, assim, é. Você pode usar a probabilidade em qualquer área de interesse, qualquer uma. Então, a gente tem, tradicionalmente, se for parar para pensar no início da evolução da probabilidade, a probabilidade ela começou com a teoria dos jogos. As pessoas queriam prever o quanto elas poderiam apostar, quando elas iriam ganhar, em que situação era mais vantajoso para um determinado jogador. Então, começou a probabilidade há muitos anos, há, diria mais de 5.000 anos, na China, e com jogos de azar. Então, a gente diz que qualquer área hoje, se ela está sujeita à incerteza, você pode utilizar a probabilidade. Lá no BTI, né, que é o nosso foco, a gente usa probabilidade em modelos de aprendizado de máquina. Então, a gente faz suposições fortes acerca dos padrões probabilísticos dos nossos dados para poder ajustar modelos. E na área de inteligência artificial, em que a gente também faz algumas suposições e construções probabilísticas acerca de eventos em que a gente precisa construir ferramentas.
Mas a gente pode usar a probabilidade para praticamente tudo, né? Para os jogos, para o futebol, para pandemias, que a gente viu muito aí nos últimos anos, né? A aplicação de modelos probabilísticos para situações associadas à pandemia do Covid-19, para eventos financeiros, bancários, enfim, aplicativos dos mais diversos, né, desde sugestões de compra até aplicativos de relacionamentos. Então, tudo isso tem ou pode ter probabilidade associada. Seria até um acalento à sociedade ansiosa que a gente vive, né? Ter a probabilidade, porque você já sabendo que tem uma probabilidade maior daquilo ocorrer, você já dá uma tranquilizada, né? Ou não, né? Ou Dependendo do que não, for. exatamente. Professora, existe algum estereótipo que é associado à disciplina? Se sim, quais são eles, os quais os mais ouvidos? Qual mais a senhora escuta? Então, João, o aluno ele chega em probabilidade quando é o aluno do diurno, no terceiro período, quando é um aluno do noturno, no quinto período, isso para a grade curricular atual. Muitos dos alunos chegam em probabilidade com certo receio do que é que a disciplina pode trazer de teoria, né, ou de ferramental teórico, e do seu nível de dificuldade. E isso por diversas razões, né? Tanto pelos cursos anteriores da matemática, pelo nível de matemática que é ensinado no ensino médio. A gente sabe que a matemática hoje ela tem um desempenho que ela infelizmente é insuficiente. E a probabilidade, ela também exige muito do raciocínio lógico da pessoa, dessa construção do pensamento computacional. E que a gente também percebe nos alunos que associam o pensamento computacional apenas à programação. Ah, eu sei usar um computador. E não é isso. Na verdade, é uma verdadeira arte para a resolução de problemas. Então, o aluno, quando ele entra na disciplina de probabilidade, ele, assim, boa parte deles tem um choque, que é o de você lidar com a incerteza em situações aplicadas. Qual é a probabilidade de, numa sala com 30 computadores, eu ter mais da metade funcionando, por exemplo? Isso é uma questão prática e que a gente calcula isso ao longo da disciplina. Usando padrões de incerteza, usando estimativas com base em dados passados. É bem mais do que se costuma pensar que é o evento sobre espaço amostral e ponto, né? O pessoal Bem tem mais. esse... o É pessoal fica bem muito... mais do que a definição que a gente É, vê lá no ensino médio, é bem mais. E eu acho que isso daí, João, que você falou, é muito importante, porque às vezes o aluno sabe calcular, mas a interpretação ela ainda é incipiente. A tradução da nossa linguagem, da língua portuguesa, para a matemática ainda é um processo que não é um processo trivial. Então, quando a gente calcula, quando a gente pergunta qual a probabilidade de que pelo menos 2 computadores estejam quebrados, o pelo menos na linguagem matemática ele tem uma significativa, né? Ele significa um sinal matemático. E às vezes o aluno não consegue fazer essa transposição, né? Ele não consegue fazer essa tradução do que é o discurso em português para o símbolo matemático. Isso dificulta bastante. professor, então, partindo disso, quais são os principais desafios que os alunos enfrentam ao cursar probabilidade? Eu costumo dizer que probabilidade tem, primeiro, uma quebra de paradigma, porque ele precisa ver a teoria,
num certo grau, compreender quais são as leis que regem a probabilidade. Ele precisa trazer o ferramental que ele já tem prévio, que ele já viu nas disciplinas anteriores, matemática elementar, por exemplo, análise combinatória, por exemplo, que são disciplinas essenciais para se tornar probabilidade menos árdua. E, somado a isso, saber interpretar aquilo que ele está calculando. Então, como desafios, muitos deles dizem, agora eu vou esquecer tudo que eu vi antes, né? E vou partir do zero. E isso não pode ser feito. Pelo contrário, ele tem que sempre rever tudo aquilo que ele já trabalhou. E mais, nessa linha de aplicar aquilo que ele viu a situações em que tenha a incerteza envolvida. Então, esse é um desafio, fazer com que o aluno pense, resolvendo o problema e interpretando aquilo que ele calculou. Isso é bem desafiador, sim. Então, quais são os conhecimentos prévios específicos para cursar o componente, para tentar minimizar isso aí? No início do curso, das minhas turmas, eu sempre falo que eles vão enfrentar algumas dificuldades em probabilidade. E eu digo que a culpa não é da probabilidade. Geralmente eu brinco com eles. A culpa não é da probabilidade. A culpa é, da matemática que vocês viram ou não viram no ensino médio e no ensino fundamental 2. E 2, o problema é com a língua portuguesa. Uhum. De probabilidade não tem problema. Probabilidade é muito tranquila, super de boas. Mas, geralmente, no Fundamental 2, que a gente vê desigualdades, que a gente vê comparação de conjuntos, que a gente vê relação entre conjuntos, isso não fica bem consolidado. Eu acho que é visto de uma forma muito abstrata e pouco prática, que o aluno ele não consegue relacionar isso com incerteza. Então, isso é, de fato, um conhecimento que é muito necessário. É você ter consciência de qual comparação você tem, de qual conjunto ou subconjunto você precisa definir para calcular uma incerteza. Então, isso, de fato, é algo que é necessário que o aluno compreenda. A outra coisa é você conseguir traduzir aquilo que está sendo solicitado para a linguagem matemática. É a leitura, a interpretação e escrita matemática. Isso também o aluno precisa ter. E eu acho que isso é uma deficiência que ela vem de níveis escolares anteriores. Mesmo que o aluno faça um bom curso de matemática elementar, mesmo que ele faça um bom curso de análise combinatória, VGA, que são disciplinas importantes também, mas que já estão no contexto do ensino superior, ele precisa minimizar as lacunas que ficaram dos níveis anteriores. Então, se eu tivesse que indicar duas coisas, assim, dois assuntos principais para que o aluno tivesse conhecimento, chegasse na disciplina preparado para ela, seria relações entre conjuntos, desigualdades, e a interpretação textual, interpretação de texto ou tradução do texto da língua portuguesa para a matemática. Professora, é, existem materiais que os alunos possam recorrer para aprimorar os seus conhecimentos em probabilidade? Esses materiais podem ser encontrados facilmente na biblioteca, da UFRN, na internet, assim, de forma mais específica nesse caso. Tem algum, porque materiais tem muitos, mas a gente queria saber, para facilitar, principalmente essa deficiência dessa construção que deveria ter sido feita desde o ensino médio e que chega agora precisando ser suprida. Então, tem vários recursos, sim. Não só recursos literários, né, de livro, apostila, que tem aos montes, ou como
recursos visuais, como tem vários canais do YouTube que falam sobre probabilidade, muitos deles conseguem explicar probabilidade e esses elementos necessários, né, anteriores, em 5, 10 minutos, que eu acho fantástico, porque você não perde tanto tempo numa aula online, né? Você perde, você na verdade você investe curtos períodos de tempo e eles conseguem, esses professores, eles conseguem passar esse conteúdo ou a importância ou a necessidade em períodos curtos de tempo. Então isso é muito interessante. Existem bons canais no YouTube para a área da matemática, tanto essa que serve à probabilidade, como várias outras. E também tem os recursos de portais de aprendizado. O Khan Academy é um deles, e que ele tem uma sequência didática que se adapta ao aluno. Então, já existem elementos construídos com base em inteligência artificial que sugerem exercícios mais específicos para a dificuldade daquele aluno. Então, vale a pena investir, por exemplo, num curso de probabilidade dentro do Khan Academy, e é gratuito, né? Não tem custo. E eu também não estou recebendo nada pelo Pela comercial, indicação. né? Nada, né? Na verdade, são excelentes cursos, e eu tenho indicado para os meus alunos que encontram algum tipo de dificuldade, principalmente na relação entre conjuntos, na relação de pertinência entre conjuntos, que isso é fundamental. A gente acaba definindo a probabilidade com base num espaço limitado ou infinito enumerável de possibilidades. E, às vezes, a gente precisa conhecer os conjuntos de uma forma bem detalhada, bem definida, para que isso não cause problema depois nas estimativas probabilísticas. Então, existem vários recursos que podem servir para o aluno, para ele diminuir essa dificuldade que ele traz a partir dos níveis de ensino anteriores. E aí, cada aluno tem o seu autoconhecimento, que é um outro problema que a gente enfrenta. Às vezes, o aluno ele não tem a noção de até onde vai a dificuldade dele. E ele associa isso com a disciplina. Né? Essa disciplina eu não estou conseguindo compreender, então eu não gosto dela. Mas, às vezes, a não compreensão do aluno com uma determinada disciplina é fruto de dificuldades anteriores. Então, assim, existem vários recursos. Se o aluno é um aluno mais visual, tem diversos canais no YouTube que são muito bons. Se o aluno é mais de resolver problemas, o Khan Academy traz muito bem esse papel, ele adequa os exercícios, as atividades à dificuldade daquele aluno, por meio de inteligência artificial. E tem também aquele aluno que é o mais leitor, né, que é o mais de textual. Tem vários livros muito bons na Biblioteca Central. O nosso problema lá no IMD é que a gente não tem uma biblioteca setorial ainda, né? Mas a gente Ainda. espera que isso seja resolvido em breve. Mas a Biblioteca Central tem excelentes livros. E tem várias apostilas também disponíveis na internet de forma gratuita, em páginas dos cursos, tanto de probabilidade, como de estatística, como de tecnologia da informação, na internet. Então, fica bem claro que o ambiente de aprendizagem é bem maior do que a sala de aula, né, professor? É muita coisa. E no YouTube, repetida quantas vezes você quiser, né? Isso, que é algo também, João, que o aluno traz para o nível superior, que acaba vindo dos níveis anteriores. É de que eu vou aprender na sala de aula e só.
E probabilidade, na verdade, qualquer disciplina da área da matemática, da programação, é muito por insistência, sabe? Você não, você não nasce com aquele dom de ser matemático, né? Ou de ser estatístico, ou de ser um profissional da área de TI. Você precisa construir isso. Então, isso é muita insistência, você tem que insistir muito. Quando a gente passa exercício para os alunos, para eles resolverem fora da sala de aula e trazer as dúvidas, a gente percebe que boa parte deles não faz essas atividades. E a gente entende, às vezes a maioria tem uma rotina de trabalho que ela é intensa, ou tem outras atividades, ou tem outros percalços ao longo do caminho, distância, às vezes, tem muitos alunos que moram no interior, então passam muito tempo vindo do interior para a capital, e para retornar também, né? Então, eu tenho alunos da noite que eles voltam para casa no ônibus da prefeitura e às vezes nem conseguem o ônibus da prefeitura, e que passam 2 horas e meia para chegar em casa, às vezes 3 horas. E a gente sabe que isso é complicado. Mas o aluno precisa ter um momento que seja dele com o material dele. Que ele escolha qual é o material que mais se adequa às necessidades educacionais dele, para que ele não só tire as dificuldades que ele já teve anteriormente, como que ele construa aquela bagagem para o futuro. E isso, cada um tem a noção do quanto é importante para si, né? Professora, então já partindo dessa parte, desse mundo de coisas que tem, né, na internet, na biblioteca e tudo, de forma geral, a disciplina, como é que é a metodologia dela, a discussão, a abordagem, carga horária, como é que isso se desenvolve no decorrer do semestre? Então, João, a disciplina de probabilidade, hoje, ela tem 60 horas, é uma disciplina de 4 créditos, então tem 2 encontros na semana. É uma disciplina que, apesar dela ter uma carga teórica importante, ao máximo que a gente pode, e eu digo gente, a gente, todos os professores da disciplina, sem medo de errar, tentam trazer os problemas mais próximos da realidade que o aluno vai vivenciar na área de tecnologia da informação. Então, como eu falo muito nas aulas com os meus alunos, essa turma que está acontecendo esse semestre, a gente estava falando de um assunto específico e eu perguntei o que eles associavam a esse assunto. Eles disseram, professora, um cassino. Então, a gente simulou um cassino na aula. Nós pegamos lá um Legal. dia em que a gente ia falar sobre esse conteúdo e nós simulamos um cassino. Então, é uma outra forma de você vivenciar a prática daquele conteúdo. Só que, paralelo a isso, nós precisamos da teoria também. Então, assim, a metodologia depende muito do professor, mas aulas expositivas com muita resolução de exercício é o ideal. E Uhum. aí, muita resolução mesmo, até que aquilo seja natural para o aluno entender o contexto daquela pergunta, daquela necessidade, daquele conteúdo. Então, apesar de ter esses elementos lúdicos, apesar de ter esses momentos de descontração que nós fazemos nas turmas, a metodologia, não só de probabilidade, mas de qualquer disciplina da matemática, ela tem que ser aula expositiva, sim, ela tem que ser resolução de exercício à exaustão, muito, porque nesse momento o aluno descobre as dificuldades que ele tem de anos anteriores. E às vezes essa resolução traz com que outras necessidades também sejam trabalhadas. Eu falo muito com os meus alunos da fração.
Alguns deles têm dificuldade em fazer conta com fração. E a gente está falando de probabilidade, a gente tem uma fração, ou várias frações, né? E eles sentem dificuldade, às vezes, no cálculo, no tratamento de contas, né? Da matemática com frações. Então, isso a gente identifica nas questões e a gente tenta resolver usando as questões também. Com relação à avaliação, a avaliação ela tem que ser prova. Não necessariamente uma prova à exaustão também, né? Mas em que ele consiga pensar no problema que está sendo sugerido e qual solução ele dá para aquele problema que está sendo sugerido. E na avaliação a gente consegue, não é o melhor dos mundos, mas é um instrumento que ele vem sendo necessário para forçar o aluno a estudar, porque ele já vem condicionado de outros níveis, né, para a prova. Se não tivesse isso no sistema como um todo, seria o dia a dia de avaliação dele que seria muito mais relevante, o quanto ele evoluiu do início para o final da disciplina. Mas, infelizmente, a avaliação ela ainda é o instrumento que a gente tem para que o aluno se perceba estudando. Com relação à discussão e abordagem, a gente faz diversas discussões em sala, em que ele tenta associar o conteúdo a algo real que ele vive, como foi o exemplo que eu citei há pouco tempo. A gente estava num determinado conteúdo e eu perguntei o que eles associavam aquele conteúdo ao que eles conheciam. Veio a ideia deles, chegou-se no consenso de que era o cassino. Então, a gente simulou um cassino em sala. Sem apostas, mas pelo menos eles puderam aplicar a probabilidade em algo que eles conheciam. Isso foi o mais interessante. E a abordagem é tentar combinar a teoria, que é necessária, é preciso, a resolução dos exercícios, como principalmente medida de diagnóstico e treinamento, como também a motivação com as questões aplicadas. Entendi. Professora, então, normalmente, em quantas unidades se divide a disciplina? E, normalmente, a forma predominante você já falou que é prova, né? Uhum. Que poderia até, inclusive, ter outros, mas o instrumento de, tanto de impulsionar o estudo, quanto de aferir o rendimento que se utiliza hoje é esse, né? Então, normalmente, 2 unidades e a prova é assim que funciona? Não, no caso da probabilidade, hoje, como ela está hoje, são 3 unidades, cada unidade com uma prova valendo 10. E aí você pode me perguntar, não haveria possibilidade de um trabalho? Eu já tentei essas outras alternativas, mas não deram muito certo, por várias razões. A prova ainda, infelizmente, eu digo infelizmente porque ninguém gosta de um momento de prova, porque ele não mede só, ele não mede aquilo que eu conheço, ele traz outros elementos que influenciam aquele momento da resolução da prova que às vezes as pessoas esquecem, né? Eu estou cansado, eu estou com sono, ou eu não jantei, ou eu estou sem me alimentar, ou eu estou preocupada com alguém que está doente, ou eu estou doente. Então, tudo isso, infelizmente, faz parte do momento da prova. E que não deveria fazer, né? Então não é o melhor dos mundos, mas outras possibilidades não deram certo, porque se pressupõe que o aluno construiu o conhecimento até aquele momento. Então, por exemplo, num trabalho, geralmente é em grupo e geralmente não são todos aqueles os alunos que fazem o trabalho ou que constroem aquele trabalho como deveria. E como a matemática, a probabilidade em si, traz muitas lacunas da matemática, fica desigual. Então, trabalho ou seminário ou qualquer outra forma de avaliação para a probabilidade
geralmente não dá muito certo, porque quando se resolve esses outros elementos, geralmente se tem formação de grupos que são heterogêneos e que não necessariamente constroem o conhecimento da mesma forma. Entendi. Então, a avaliação ainda é a melhor forma para as disciplinas, eu digo da probabilidade, mas da matemática como um todo, na minha opinião. Só que ele é dividido em 3 unidades, porque na disciplina como está hoje, ela tem a primeira unidade, uma forma de se lidar com dados, que é uma partezinha da estatística descritiva. A segunda unidade, a gente traz um arcabouço de ferramentas para se trabalhar a probabilidade em si e eventos, dependentes, independentes, correlacionados, condicionados também. E na terceira unidade a gente fala de padrões de probabilidade, padrões probabilísticos. Aí a gente vai estudar distribuições, a gente vai estudar quais as variáveis, ou os padrões que mais se repetem, que mais são comuns, né, de acontecer na prática. Então, por isso a gente divide em 3 unidades, né, na disciplina como ela está hoje. Fica faltando um pedacinho da estatística nessa disciplina, que é a inferência estatística, mas que ela não faz parte dessa disciplina. Então, eu digo muito para os meus alunos, eles vão ter a impressão de chegar no curso, no final da disciplina, e dizer para onde é que eu vou usar toda essa ferramenta, né? Onde é que eu vou aplicar. Porque fica faltando, de fato, nessa disciplina, um elemento de inferência estatística, que é quando ele pega toda essa ferramenta de probabilidade e de análise descritiva de dados e vai usar na prática. Vai usar isso para inferir para um determinado contexto, um determinado fenômeno. Professora, normalmente essa disciplina conta com monitoria e consegue atender a demanda do pessoal? Olha, João, por incrível que pareça, eu já quebrei muita cabeça com monitoria dessa disciplina. E olha que eu entrei no IMD tem pouco tempo. A gente não tem candidatos a monitor. Apesar de terem, às vezes, os processos abertos, editais para monitoria, a gente abre, às vezes, 2, 3 vagas e não tem candidato inscrito. Então, assim, a monitoria, esse último ano, eu não propus nenhum projeto de monitoria para essa disciplina, porque tinha sido muito difícil arrumar monitores para ela. Então, acho que os alunos se preocupam muito com outras disciplinas da área da matemática, e quando ele está no terceiro período, no diurno, ou no quinto período do noturno, já existem outras oportunidades que são bem mais atrativas do que uma bolsa de monitoria. Então, o aluno, quando ele está no quinto período, ele já vai migrar para um estágio, ele já vai procurar outras oportunidades. Um aluno do diurno, quando ele está no terceiro período, ele procura a iniciação científica, né, que dá um pouco mais da aplicação, geralmente, né, da área em que ele se candidata. Então, a gente não tem pessoas para se tornar monitores de probabilidade. Diante disso, então hoje ela não está com monitoria, mas ela já funcionou, principalmente no período em que a gente estava remoto, funcionou com monitoria e ela acontecia no Discord. E funcionava bem, geralmente era interessante. Mas hoje ela não está com monitoria, porque a gente, nos últimos semestres, né, os semestres passados pelo menos, não tinha candidato para monitoria. Pode ser que um dos interessados que estejam vendo esse vídeo já se anime a fazer e fazer a prova de monitoria também, né? Vamos ver lá como é que se influencia isso no Olha futuro. aí, isso seria ótimo. Probabilidade é É. uma disciplina que ela é muito legal. E tem professores muito legais também, então isso ajuda muito. Atirar por você, pode ter certeza. Hoje, esse semestre, são 3 turmas de probabilidade, então pela manhã está o professor Tetsu, à tarde está a professora Rafaela e à noite é comigo. Então, Uhum. são 3 professores muito legais. A disciplina ajuda também, ela é uma disciplina que ela
nas 3 turmas, ela tem sido bem aplicada. Então, só alegria. Então, professora, você recomendaria essa disciplina de probabilidade para estudantes que não têm como obrigatória em seus cursos? É uma excelente pergunta, João. Sim, eu indicaria. E não só pelo fato de que ela pode ter uma aplicação para disciplinas voltadas para TI, por exemplo, aprendizado de máquina, inteligência artificial, mas porque ela dá uma ideia de como você pode lidar com situações, eventos do futuro. Né? Eu vejo muita gente, assim, na primeira aula, a primeira coisa que os alunos perguntam é: professora, quais vão ser os números que eu vou jogar na Mega Sena, por exemplo? Então, assim, se nós não tivermos condições de raciocinar sobre os eventos futuros, sobre quais as leis de probabilidade que regem esses eventos, como é que eles podem acontecer, quais são as possibilidades deles virem a acontecer, a gente acaba sendo dominado por essas situações. Então, probabilidade é algo que nos ajuda a construir pensamentos lógicos, pensamentos direcionados para todas as áreas do conhecimento. Então, sim, eu indicaria a pessoa cursar uma disciplina de probabilidade, entendendo em que ela precisa cursar não só como mais uma caixinha que ela vai passar por ali e vai esquecer, mas não, de que ele realmente use essas ferramentas para pensar no futuro, para pensar, às vezes, no momento seguinte. Será que eu preciso levar guarda-chuva para sair de casa? Será que eu preciso? é, Será que o tempo que eu tenho até a faculdade vai me permitir pegar um Uber? Ou será que é melhor eu usar o teletransporte? Sabe? Então, coisas desse tipo. Para que ele pense sobre as possibilidades que ele tem de eventos onde a incerteza acontece. Então, professora, nesse viés, é de se esperar que os alunos, após cursarem essa disciplina, mudem a forma como vê o seu cotidiano, o seu redor, né? Sem dúvida. Não só isso, como também isso seja fundamental para que ele construa um pensamento, um raciocínio lógico, um poder de trabalho de argumentações probabilísticas, que mesmo para pessoas que não são da área de exatas, que é necessário para que a pessoa sobreviva hoje em dia, né, no mundo como ele se configura hoje. Então, sim, se ele pelo menos sai da disciplina, tendo a consciência de que ele precisa pensar nos eventos futuros do ponto de vista da incerteza, sim, isso é um ganho imenso. De forma geral, a gente já viu que a probabilidade ela se aplica a várias ciências, a vários campos. De forma específica, qual a principal contribuição para os profissionais de TI, professora? Bom, João, hoje a gente vê o quão importante são as informações disponíveis na internet, né? Então, assim, dados de todos os tipos, informações que são coletadas de várias formas. Você entra num local, você está sendo monitorado por uma câmera, isso gera informação. Isso, você entra num site, a, as suas informações são capturadas automaticamente. Você cria uma conta de e-mail, você já tem uma série de informações que estão ali presentes para que você possa usar esse serviço. Então, assim, hoje em dia, a cultura dos dados, né? Os dados, eles são um elemento fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. E o profissional de TI, ele precisa, pelo menos, saber como ele pode usar isso a seu favor e como ele pode lidar com isso, né? Com dados, com a quantidade
de informação que existe hoje em dia. Mesmo que ele não trabalhe diretamente com dados, o profissional de TI, ele tem como uma de suas funções principais tomar decisões acerca das áreas em que ele vai atuar, né? E pode ser em quaisquer áreas, tá? E então a probabilidade ela é fundamental para construir esse arcabouço, para dar para o profissional de TI um certo domínio de situações ou um ferramental robusto para se trabalhar com dados. Então, mesmo que ele não trabalhe diretamente com dados, ele vai trabalhar com tomadas de decisões. E tomadas de decisões, hoje em dia, fatalmente estão relacionadas à informação, à disponibilidade de informação. E à incerteza associada às decisões que eles precisam tomar. Então, o profissional de TI, eu não digo que ele vai ser um profissional completo, se ele tiver a probabilidade, mas ele vai ter um ferramental a mais para fazer com que ele possa exercer a sua profissão de uma forma mais segura. E isso vale para várias outras disciplinas, né? Tanto da parte de matemática como da parte de programação. Ele precisa ter ferramentas, mesmo que ele diga, eu não vou usar isso agora para nada, internamente ele vai utilizar daqueles conceitos para construir raciocínio em cima de situações. Ou que ele precisa lidar diretamente, que são aquelas onde existem dados envolvidos, ou para aquelas em que ele precisa tomar decisões. Na tomada de decisão, ele certamente vai usar o ferramental probabilístico para, no mínimo, quantificar o risco de cada uma das tomadas de decisão que ele precisa exercer. Professora, para mim ficou bem claro já o potencial que essa ferramenta tem. Foi muito bom aqui tudo que você já falou. Minhas perguntas eu já considero já para mim suficientes para entender o potencial que essa disciplina tem. E, inclusive já sinto que já tem um convite aí para as pessoas cursarem a disciplina. Mas eu devolvo para a senhora agora de forma aberta, para a senhora falar, para a senhora não, para você falar, eu corrigindo de novo, para você falar o que você quiser, para completar, alguma coisa que ficou ainda por completar, e inclusive reforçar o convite das pessoas que tiveram interesse de cursar a disciplina. Então, João, mais uma vez eu quero agradecer a você, ao seu grupo, pelo convite, né, por falar de probabilidade. Eu digo que probabilidade é a minha zona de conforto, às vezes, porque eu me sinto em casa, né, do ponto de vista probabilístico. Eu queria fazer um convite, reflexão, para que as pessoas, os alunos do BTI e os alunos da ECT, eu recebo vários alunos da ECT também, fazendo a disciplina de probabilidade. Tive a grata surpresa de receber alunos da física também, da química, da matemática. Essa semana também surgiram, essa semana não, mês passado, surgiram alunos da história, da geografia, e para mim foi muito surpresa tê-los em sala de aula, e foi muito gratificante também, porque é uma construção coletiva em que nós temos outras visões em sala de aula. E isso é muito bom para todo mundo, não só para o professor, mas para os alunos que acompanham a turma. Eu costumo dizer que a gente dá a mão um ao outro e ninguém solta até que chegue ao final da disciplina, porque todo mundo ajuda a construir conhecimento e é, de fato, um conhecimento coletivo. Lembrando sempre de que cada um tem mais noção das dificuldades que traz consigo de cursos anteriores. Então, assim, eu quero deixar o convite para as pessoas se interessarem, buscarem informações sobre a probabilidade,
buscar informações sobre a tomada de decisão probabilística, sobre a incerteza, pensar um pouquinho no que é a incerteza e no quanto ela sabe lidar com essa incerteza. E aí, bom, a disciplina de probabilidade ela acontece todos os semestres na graduação do BTI e para aqueles que estão no curso do BTI tem os pré-requisitos e para aqueles que vêm de outros cursos eu não sei exatamente quais são os pré-requisitos, mas havendo vaga eu sei que pessoas podem se inscrever. Então, eu deixo aberto para aquelas pessoas que quiserem um pouco mais de informação, se quiserem entrar em contato com os professores de probabilidade, eu me coloco à disposição. Tenho certeza que os colegas também, que venham conhecer um pouco do que é a disciplina. E desde já agradeço pelo interesse, saber que é uma disciplina que ela é importante e que ela faz diferença para o profissional que ele quer ser o diferencial no mercado. Ótimo, professora. Muito obrigado. Queria agradecer sua disponibilidade, agradecer sua paciência de explicar tudo bem direitinho. Eu sei que ser explicadora já é a sua rotina, mas nesse momento que as pessoas estão conhecendo ainda, estão buscando as disciplinas para a qual vai cursar, é importante demais. Obrigado em meu nome, obrigado em nome do grupo e só tenho a agradecer mesmo a senhora, a você. Até o futuro eu consigo parar de chamar de senhora. É, Obrigada. Estou à disposição sempre. valeu, professora. Tchau, tchau.